E aí então os prisioneiros aqui dentro eles ficavam acorrentados. Então aqui é onde o pessoal tá colocando a lenda lá da cidade perdida. Do Ratanabá. É. Olá pessoal, chegamos aonde tudo começou sobre essa história do Ratanabá. Olha aqui, eu estou dentro mostrando algumas partes, viajei muito longe, estou com o pessoal aqui fazendo umas matérias muito legais, vai sair vários vídeos, lives, muito doido aqui o negócio, tá bom? Se inscreva no canal logo aí, já ajuda no like e já vou avisando, esse vídeo tem direitos autorais, não autorizo as pessoas pegarem para fazer vídeo. O motivo é porque dá muito problema, você gasta muito, não tem o patrocínio de nada. Se você quiser me ajudar aí, eu vou te mostrar onde que você pode me ajudar. Então é tudo por minha conta e as pessoas têm condições e não sai, quer tudo na mão, quer ficar só dentro do escritório fazendo a matéria e quer receber na mãozinha de mão beijada. Vai ter várias matérias e depois as outras matérias a gente vai chegar numa conclusão de outros povos que não tem nada a ver com esse forte. Bem antes, mas vamos começar por aqui. Ah, esse resto de terra aqui eu acho que foi da construção, né? Isso aqui, ó. Esse aí na verdade assim, de lá pra cá, quando a gente vem, tu olha pro forte, ele é baixinho, né? É. Então assim, a gente chama de ilusão de ótica. Então isso aí foi colocado do resto de farelo de pedra de terra para fazer o morro. Então de lá para cá era para dar essa visão para o inimigo de que o forte era baixinho e ele poderia acessar. E é um... Então a gente chama de Entendi. ilusão de ótica de lá para cá. Rapaz, estratégia, né, cara? E daqui para cá, ó, os canhões eles estavam posicionados na altura do morro. Então a gente chama de linha de tiro. Caramba. Mas é tudo estratégico. Olha só essa realmente. estratégia que fizeram aqui, cara. É uma engenharia muito bem feita, hein? A maior fortificação portuguesa fora da Europa é esse forte. Então assim, projetado, né, em 1775, começa as obras. Tem uma placona lá em cima isso. ainda. E assim construído em 8 anos, né? Todo mundo de obra escrava. Gastaram 8 anos. 8 anos para construir. E aí esse fosso aqui, ó, diferentemente do que muita gente às vezes imagina, ah, mas aqui era para ter água, para ter feras. Aqui especificamente, ele foi feito para tirar pedras, né? Tá ali, ó. Então aqui elas foram trabalhadas e colocadas Elas foram aqui na muralha. tiradas aqui mesmo. Então cada rasgo desse que tu percebe ali, ó, na pedra é o tamanho do que eles tiravam para colocar aqui, né? Então todas elas tiradas desse local ao redor do forte todo e colocadas aqui. Então é uma estrutura de 970 metros todo o perímetro, né? É o maior forte das Américas. A gente tem aqui então o portão principal, né? O projeto todo é principal. Pessoal, ali nós temos, ó, aquela plaquinha, ela é considerada pedra fundamental do forte. Ela tá toda em latim, então tá ali, tá Joséfo I, que é José I. Sim. Né? Então José I é o cara que é o dono do forte. Sim. Que era sucessor ao trono na época, então era filho de Dom José, rei de Portugal, era neto de Dom João V, príncipe regente do Brasil, né? Olha, se você quiser fazer alguma contribuição para o meu canal, para ajudar na despesa, viagem, clica aqui, ó, nesse coraçãozinho e faça sua doação. Se você quiser me ajudar, eu agradeço. Bora. Então essa porta aqui ainda é original. Ó, essa madeira aqui é original ainda. Olha aí. Então vamos entrar. Vamos entrar aqui no Forte Príncipe. Caramba, aqui você vai colocar com flash, filho. Os caras vinham e escreviam o nome das pessoas aí. Esses nomes da parede é tudo vandalismo. Aí aqui a gente tem o que era então o corpo da guarda, né? Que era onde ficavam os soldados Aqui. vigiando os prisioneiros ali. Isso ali era a masmorra do forte. A masmorra. Pode entrar. Aqui. Então aqui dentro é onde ficavam aquelas correntes também. Pessoal, eu tô entrando aqui onde ficava o que? Os prisioneiros. Esse aqui é onde ficavam os prisioneiros, ó. Olha aqui como que é.
Tudo original ainda. É só o piso, né? Que os tijolos, muitas peças e partes do forte foram saqueados, né? Aí parte do piso sumiu, que era todo esse tijolinho. Mas aqui, ó, essa pedra aqui, então cada buraquinho desse aqui era uma daquelas correntes lá. Então elas ficavam fixadas. Cravado aqui, né? Em toda a parede tem. E aí então os prisioneiros aqui dentro eles ficavam acorrentados. Essa ao fundo ali é o isolamento, né? Então era tipo a solitária para os caras da época. Aqui é o isolamento total. A gente tem que ter muito cuidado, pode ter alguma cobra, alguma até a questão do serpente. O reboco tá caindo bastante, né? Aqui era onde ficava os... era o corpo da guarda. O corpo da guarda, o que é? Era onde ficava a sala dos soldados, né? Os soldados. Que é a sala dos soldados. É o que ficavam vigiando o pessoal na masmorra. Ficava... É o que tomava conta ali, né? Isso. Cuidava ali. E aí aqui nós temos também o portão original, tá? Então, olha aqui. Assim, fechava aquela portinha, fechava esse portão. Quem tava aí dentro ficava e a vida continuava a partir daqui para frente. Caramba, tudo original aqui ainda, ó. Aqui a gente tem, ó, o JCC. Aqui nós temos o 1930. Então José Carlos Carvalho, 1930. A última passagem deles por aqui com o General Rondon já. Então o Rondon já, a última passagem dele já vem como general. E é quando ele ordena a instalação do posto militar para ficar fazendo a salvaguarda do patrimônio aqui. Aqui tem mais um pedaço aqui do portão, original ainda. Isso aqui é tipo uns cravão de ferro, né? Esses aí era aquela coisa assim, quanto mais batido, mais apertado. Então quanto mais bate, não adianta não, quanto mais bate, mais aperta. Né? Exato. Olha o tamanho dessa... Os caras não brincavam não, hein? Serviço de ferreiro, coisa profissional mesmo, hein? E tu observou que a dobradiça, ela é uma espada, né? É uma espada? É uma espada, cara. É mesmo, cara. Então, agora a gente está dentro do forte. Então esse aqui é local que não pode ir, né? Local... Hoje ela está escorada porque assim, o forte está com 247 anos. Então assim, é muito tempo de abandono, né? Então o próprio exército faz a limpeza, a manutenção. E esse ano aplicou-se mais a questão do escoramento. O que eram essas casas aí? Isso aqui tudo era residência, né? Tudo era residência do pessoal. Chega mais perto, filho. O pessoal que veio pra cá, eles moravam aqui dentro. Então aquelas telhas que eu mostrei pra vocês lá no museu fez parte da cobertura dessas casas. Né? Aí aqui nós tínhamos as ruelas, né, do forte. Essas menores aqui tudo era chamado de alojamento, né? Mas era parte de residência das pessoas mais importantes da coroa, que eram chamados nobres, né? Então isso era a casa deles. Aqui era do pessoal da coroa portuguesa. Aquela fundo ali, né? O maior era dos soldados, trabalhadores do forte. Aí aqui no centro nós temos a Praça das Armas. Né? A Praça das Armas era o local onde aconteciam as confraternizações, trocas de turma, né? de plantão da época, e tudo acontecia aqui. E aqui também nós temos ali no centro a cisterna do forte, né? Então assim, ó, nessa casa aqui, ó, quando a gente fez a escavação, aqui foram encontradas balas e as pontas de lança. Então foram 3.600 balas de canhão aqui, 30 pontas de lanças encontradas aqui. Tudo foi cavado. Então elas hoje, todas elas têm uma manta e a brita por cima. Que é para fazer a proteção dos pisos, que é tudo tijolo. Como aqui, quando chove, chove mesmo, e quando esquenta, esquenta, então os tijolos estavam espocando. Então para proteger o piso, colocou-se esse tipo de material.
Então, provavelmente aqui uma sala que era reserva de armamento, armazém, ali onde está o Carcará, né? Aquela com tijolos era a casa do governador, né? Casa de Dom Luiz de Albuquerque. E aqui ao meio nós tínhamos a capelinha, né? Uma Capelinha capela. do forte, e a porta aqui é a farmácia. Então aqui dentro nós tínhamos a farmácia, capela, armazém e hospital. Tudo de uma estrutura grande estava presente dentro da construção do Príncipe da Minas. E deveria ter os alojamentos dos trabalhadores também, né? E esses ao fundo desses casarões. Aos fundos? É, ao fundo temos esses casarões ao fundo, né? Mais próximo da muralha interna. Mais próximo da muralha. Isso. Ah, tô entendendo. Lá tem a casa ali e do outro lado tem outros. Tem outra casa. É outra casa que eram os trabalhadores, no caso. E aqui, pessoal, aqui era a cisterna do forte. Né? Então aqui é onde o pessoal tá colocando a lenda lá da cidade perdida. Do Ratanabá. Então, pessoal, a gente tem muita coisa para mostrar aqui sobre túnel, passagem. Até o próximo vídeo aí, tem muita coisa legal, tem continuação, várias continuações e live também. Te espero no próximo. Muita coisa legal nesses vídeos aí.